Bem-vindo, pessoal do nono ano, ao terceiro mestre de ciências e vamos continuar fazendo ciências, tranquilo? Então a gente vai estar estudando sobre genética, hereditariedade, tema no qual sou especialista. Para quem não sabe, sou biólogo formado pela UERJ. Eu fiz minha especialização, propriamente dito, eu me especializei em biologia molecular, em genética, sim, em genética. Então, teoricamente, sou um geneticista e, cara, me amarro que é essa parte que a mais gosto da biologia, no qual, sabe, a gente consegue entender tudo, praticamente tudo, com genética. Claro que é 50% genética, 50% no ambiente, mas quando você entende de uma forma geral, você percebe que dá para entender bastante coisa, tá bom? Então vamos falar sobre genética. Aliás, né, não sei, eu ainda vou mostrar aqui para vocês, mas recebi o prêmio de melhor iniciação científica, melhor estagiário, da Fiocruz. Melhor estagiário da Fiocruz trabalha com genética, no caso com HIV, tá bom? Vamos lá, o que a gente vai falar? O livro de vocês fala sobre a. Começa falando, tipo assim, nossa, como ele parece com o pai, como ele parece com o irmão, como parece com a mãe, entendeu? E a gente acaba fazendo essas associações. É mais agora que acabou de passar Dia dos Pais, você acabou comparando, nossa, parece, não parece, parece, não parece. O que acontece? A gente acaba fazendo essas comparações. Só que o que acontece? No século, até o século XIX, ninguém sabia, em 1800 e pouquinho, como que era essas comparações, como é que funcionava, qual era o mecanismo por trás, entendeu? De como é que era o pai parece com o filho, o neto com o pai, nossa, tinha os olhos verdes, o pai tem os azuis, a mãe tem os olhos verdes, o garoto nasceu com os olhos verdes, e outro garoto nasceu com o olho azul, e outro com o olho castanho. Por que isso, sabe? O pessoal atribuía isso a Deus. E foi um cara chamado Mendel, que era um monge, lá em de 1822 a 1874, que ele conseguiu estudar através das ervilhas, né? A gente vai falar um pouquinho das ervilhas, como funcionava sobre isso, com as características. Então ele trabalhava no monasterio e conseguiu, cara, entender como funcionava esse processo. Nossa, isso é muito bom, porque a partir daí a gente conseguiu entender bem como funciona o processo de hereditariedade. O que é hereditariedade? Desvendar é tipo assim, o que é isso aqui? Ó? Desvendar, vamos tentar essa palavra. Desvendar. Desvendando. Vem de desvendar. Vem de venda. Não de vender, mas de vendar os olhos. Então você está vedando os olhos. Desvendar se seria tirar. Ou seja, abrir os olhos. Entendendo como funcionando a hereditariedade, que vem de hereditário. O que vem de hereditário? Vem de herança. Aquilo que você recebeu de herança. Então você está desvendando, você está entendendo, está enxergando, compreendendo como funcionam as heranças passadas de pai para filho. Beleza? E Mendel foi o cara responsável por isso. Como é que foi o trabalho de Mendel? Mendel foi um cara muito inteligente e ele entendeu o seguinte: se eu quero estudar, eu preciso ter uma metodologia para isso, para ter certeza que isso está funcionando. Então ele usou a metodologia científica. Existe uma metodologia especial, específica para esses momentos, quando a gente quer fazer um experimento, e a gente usa até hoje. Muitos experimentos que a gente usa, a gente faz o quê? Usa essa metodologia científica. Os resultados deles eram anotados e contabilizados para poder comparar. Então ele tinha um controle muito preciso sobre quantas ervilhas ou características de cada cor. Então ele usava a parte escrita, ele usava a parte teórica, ele usava a parte da matemática, ele usava o que ele observava. Ciência é isso, observação. Estou observando os fatos e eu vou analisar esses fatos. É isso que ele fez, simples. Ele usou bastante ervilhas. Por que ervilhas? Porque a geração dela é curta, você consegue enxergar muito fácil, gera muitos proles. Isso a gente vai estudar mais para frente, tá bom? Mas de forma simples, ele trabalhou com ervilhas, porque era fácil de replicar. E aí o Mendel começou a fazer cruzamentos até chegar a uma linhagem pura. Vamos dizer, ele pegou ervilhas amarelas e ervilhas verdes. E aí dentro das ervilhas existem amarelas rugosas, com a pele rugosa, e com a pele lisa. Pegou ervilhas verdes com a pele rugosa, a pele lisa. E ficou cruzando essas ervilhas em si, amarelo com amarelo,
liso com liso, verde com verde, até eu vi que linhagens puras. O que são essas linhagens puras aqui que ele fala? Essas linhagens puras é que é 100% de chance dos descendentes daquele cruzamento resultar em uma linhagem só amarela. O que ele começou a fazer? Ele misturava amarelo com amarelo, dava verde. Ele misturava amarelo com amarelo, dava amarelo, amarelo, verde. Então tá puro. Aí começou amarelo, 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 até todas darem amarelo. A partir do centro já estão todas amarelo. Eu forma fez com verde, amarelo lisa, amarelo goza, verde liso, verde gozo. Beleza? E aí ele começou a entender algumas coisas. Que os progenitores, aquele quem gera, né? É o pai ou a mãe, no caso de humanos, e prole é um indivíduo descendente dos genitores. Foi? E aí que ele começou a fazer os cruzamentos. Depois que ele arranjou as linhagens puras das verdes, ele misturou a verde com amarelo pura. Naquele processo que ele estava fazendo, lembra? E aí ele fecundou e aí gerou o quê? Uau! Todas amarelas. Eu falei, estranho, né? Aí o que ele fez? Ele fez o cruzamento segundo. Que ele pegou a amarelo com amarelo, cruzando amarelo com amarelo. E o que ele observou? Que apareceu uma verde. Aqui verde com amarelo, deu tudo amarelo. Ele colocou esse amarelo aqui, ó, não esse amarelo puro. Ele colocou o amarelo aqui, ó, da linhagem F1. Foi. Esse amarelo com ele mesmo deu essa carinha aqui, ó. Ele achou interessante. E ele acabou analisando não só apenas a cor, mas algumas características. Por exemplo, a posição da flor. Terminal, que era mais redondinho, o axial, que era em pé. A cor da flor podia ser roxa, podia ser branca. Ela podia ser alta, podia ser baixa. Pode ser lisa, podia ser rugosa. Podia ser verde, podia ser amarela. Inflada ou constrita. Amarela ou verde, a cor da vagem. Então ele viu algumas características e o que? Posição da flor, cor da flor, altura, formato, cor, formato da vagem, cor da vagem, para serem características dele, do seu estudo. E aí ele começou a chegar a algumas conclusões. A conclusão que ele chegou foi que Mendel elaborou a hipótese de que cada característica dada por ele, assim como a cor da semente, né, é determinada por um fator hereditário que se apresenta em pares. No caso da ervilha, por exemplo, o fator hereditário para a característica da cor da semente existe duas formas, a cor verde e outra a cor amarela. Ele não entendia nada de DNA, ele não entendia nada de cromossomo, ele não entendia nada disso ainda, mas ele entendia que dependia exclusivamente daquilo que veio para o pai e para a mãe. Tá bom? Em cada evento reprodutivo, o par de fatores determina uma característica e segregam os gametas diferentes, que só apresentariam a variante da cor para aquela característica. E ao fecundar, outro gameta reformaria os fatores genéticos. Entendeu? Esse era o pensamento dele. E aí, vamos lá. Como é que funcionava então? Hoje em dia, como a gente entende? Que existem alelos. Na verdade, isso são variações do DNA que a gente consegue enxergar. Então, eles chamavam o quê? De homozigotos recessivos. O que são homozigotos? Que eles só têm apenas um mesmo, que é azinho, azinho, que ele chamou de recessivo, e azão, azão, que ele chamou de dominante. A linhagem pura seria os homozigotos recessivos e homozigotos dominantes. Por que essa linhagem? O que seria o homozigoto recessivo? Seria o azinho, azinho. Porque contra o azinho, quem vence é o azão. O A grande domina contra o Azinho. Por isso é um dominante e é um recessivo. Então a característica que vai aparecer é a do dominante. Entendeu? E o que é o homozigoto? Porque existe o heterozigoto. Homo é igual. Zigoto é a ervilha, no caso, né? Que é a parte da semente que vai gerar não novo indivíduo. Então o que acontece? No homozigoto é o que? Homo é um só. Então tinha A. Aqui, ó, no homozigoto dominante, azão, azão. Então, quando o Mendel quis achar linhagens puras, foi o que? Ele procurou ter só semente azinho, 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 azinho. E puras amarelo, azão, azão. E quando ele cruzou azão com azão, azão, com amarelo, com azinho, azinho, que é o verde, apareceu somente essas aqui, ó. 100% sementes amarelas. Elas doaram A pro azão pro azinho e o azão pro azinho.
Então todas elas nasceram azão, azinho, 100% sementes amarelas. E aí começou a vir o quê? As gerações híbridas. O que é híbrido? Um organismo gerado do qual cruzamento de dois progenitores variantes de puras diferentes. Então, o que é híbrido? Veio uma linhagem pura e uma linhagem impura. Cruzou e gerou um híbrido. Tá bom? E aí o que acontece? E aí, essa linhagem híbrida é a pura? Não, é heterozigota. Ok? Homozigoto, azão, azinho. Heterozigoto porque é azão, azinho. Aqui, ó, azinho, azinho, azão, azão. Homozigoto. Heterozigoto porque é azão, azinho. E a Mendel cruzou essa linhagem aqui, ó. Tá bom? E aí o que ele fez? Ele fez o seguinte. Ele misturou azão, azinho. E aí começou azão com azinho, azão com azinho. E aí acaba aparecendo azão com azão, quando esse se junta com esse, azão com azinho, quando esse aqui se junta com esse, apareceu azão azinho, quando esse se junta com esse, e apareceu uma parada muito especial, quando, ó, vou até apagar aqui, ó, quando acontece o seguinte, ó, eu vou ficar em roxo, quando esse azinho se junta com esse azinho, e a pimba aparece uma vez. Então, o que acontece com a gente? Ele começou a perceber que aparece um homozigoto dominante, aparece um heterozigoto aqui e aparece um homozigoto recessivo. Quando você cruza essa geração híbrida de heterozigoto, tá bom? Vou postar um vídeo para vocês depois explicando exatamente como foi o experimento de Mendel. Então, pessoal, assim a gente deu uma introduçãozinha básica para vocês, os conceitos vão estar lá no livro, e eu quero que vocês façam a segunda chamada de AV2. Por semana passada foi AV2, para quem não fez ainda, vai ter, na verdade, essa semana, né? Semana que vem, semana que vai entrar, vai ser o quê? A segunda chamada de AV2. Não percam, quem não fez AV2 essa semana vai ter a chance de fazer semana que vem, tá bom? Então tirem dúvidas, comentem, falem no fórum, para que a gente venha estar ajudando vocês. Tá bom? Participe, comenta, em dúvida, manda lá. Tem sugestão? Pedro, eu queria fazer tal experimento. Vamos fazer o experimento de ervilha? Se der, a gente faz, tá bom? Abraço, galera.